Uma jovem despida, sentada em um banco de pedra, assume uma posição defensiva, em um misto de medo, ansiedade e vergonha. Acima dela, dois homens parecem se precipitar em sua direção de forma ameaçadora. Um deles leva o dedo indicador aos lábios, exigindo que ela não grite, enquanto o outro cochicha algo no ouvido do primeiro. Talvez um plano para levar a cabo suas intenções lascivas com a jovem. O nome dela é Susana e esta é uma representação do tema bíblico conhecido como Susana e os Anciãos, feita pela artista Artemisia Gentileschi no ano de 1610. A história nos mostra a coragem e a virtude de uma mulher honesta e devota, que encarou a morte com dignidade e foi salva, no último momento, pela intervenção do profeta Daniel. A narrativa de Susana e os Anciãos está presente no Antigo Testamento da Bíblia Católica, no livro de Daniel. Susana era uma jovem bela e virtuosa casada com Joaquim, homem rico e respeitado, e ambos viviam de acordo com a lei de Moisés. A casa deles era frequentada por dois velhos juízes, amigos de Joaquim, que logo passaram a nutrir um desejo secreto por Susana. Junto à moradia do casal havia um jardim, onde Susana costumava passear, acompanhada de suas criadas, e onde os velhos juízes passaram a se esconder depois que deixavam a casa para poder observá-la. Um dia, Susana ordenou às suas criadas que fechassem o jardim e lhe preparassem um banho, que ela tomaria ali, ao ar livre. Ela ignorava, entretanto, que naquele momento, os dois juízes estavam escondidos dentro do jardim, a lhe espionar. Percebendo a oportunidade de satisfazer a luxúria, os dois homens atacaram Susana durante o banho, exigindo que ela se entregasse a eles, ou a denunciariam por terem surpreendido ela em adultério com outro homem. Seria a palavra deles contra a dela, e ninguém colocaria o depoimento de dois juízes em dúvida, ainda mais em relação ao depoimento de uma mulher. Colocada diante dessa chantagem, sendo obrigada a escolher entre ser violentada pelos juízes ou difamada publicamente, Susana preferiu permanecer inocente aos olhos de Deus e fiel ao seu marido, mesmo que isso custasse sua vida. Ela gritou então por socorro. Os juízes gritaram também, abrindo os portões e afirmando estarem passeando no jardim do amigo Joaquim, quando surpreenderam Susana em adultério com um jovem que, por ser mais forte que eles, tinha conseguido escapar. O caso foi levado a julgamento, e todos acreditaram na palavra dos respeitáveis juízes. Susana foi condenada à morte por apedrejamento por ter cometido adultério. Entretanto, inspirado por Deus, o jovem Daniel interveio na situação quando Susana já estava sendo levada para a execução e conseguiu reiniciar o julgamento, ouvindo novamente o testemunho dos juízes, mas desta vez, em separado. Para o primeiro, Daniel perguntou sob que árvore eles haviam surpreendido os dois amantes, ao que ele respondeu que havia sido sob um lentisco. Repetindo a pergunta ao segundo juiz, também em separado, a resposta obtida foi que havia sido sob um carvalho. Ficou assim evidenciada a mentira dos dois velhos e a inocência de Susana. Os dois foram então condenados à morte e executados a pedradas. Embora a passagem bíblica enfoque virtudes como a honestidade, a fidelidade, a coragem e a confiança em Deus,
Sua representação visual no mundo das artes assumiu outro viés. A narrativa oferecia uma oportunidade perfeita de representação da nudez feminina em um contexto de tensão sexual, cercado de voyeurismo e erotismo, e legitimado por ser inspirado em um tema bíblico. Dessa forma, muitos artistas exploraram o tema enfatizando o aspecto erótico da cena, voltado à satisfação do olhar masculino, em detrimento do significado bíblico. Assim, a personagem Susana, um símbolo de fidelidade e resistência, foi sensualizada e transformada em objeto de desejo sexual. Muitas representações mostravam uma Susana em atitude complacente ou até mesmo receptiva à investida dos anciãos. Com isso, os aspectos de ameaça e intimidação presentes na narrativa bíblica foram sendo amenizados, criando um ambiente sensual, no qual uma mulher nua surpreendida por dois homens parecia o início de uma estimulante aventura sexual. A erotização do tema enfatiza o olhar dos juízes sobre o corpo despido de Susana, colocando o espectador também como participante daquele flagrante picante e promissor. Nesta pintura do século XIX, os juízes sequer aparecem na imagem, colocando o espectador na posição deles, surpreendendo uma bela mulher despida e receptiva. Os elementos de cenário também foram se adaptando para reforçar o clima erótico. O jardim onde o episódio se passa aparece frequentemente como um cenário que reforça a conotação sexual da cena, com vegetação exuberante e estátuas de sátiros ou cupidos. A postura de Susana é frequentemente inspirada em modelos associados à deusa Vênus, o que também enfatiza o erotismo da cena. Um dos modelos mais utilizados é o da Vênus de Médici, ou Vênus Pudica, no qual a deusa é surpreendida no banho e tapa seus seios com um braço e a virilha com a mão. É uma pose encontrada com frequência na arte ocidental, carregada de fetichismo e voyeurismo pelo olhar masculino, na qual o corpo feminino aparece em situação de vulnerabilidade e exposição. Outras vezes, o modelo usado é o da Vênus Anadyomene, uma representação da deusa do amor surgindo do mar. Nesse modelo, a imagem é estruturada a partir de um uno feminino central, representando a beleza da deusa em seu esplendor. Dessa forma, a erotização do episódio se tornou tão comum na arte ocidental, que representações de outros momentos da narrativa são raras em comparação com o momento em que os juízes assediam Susana no banho. A pintura de Artemisia Gentileschi, no entanto, não se insere nessa tradição. A artista italiana rompe com esse padrão, ao enfatizar na cena a angústia e o medo de Susana diante da possibilidade de ser violentada pelos anciãos. A imagem nos mostra uma jovem que torce violentamente o corpo em clara atitude de rejeição à investida dos juízes, enfatizando sua situação de vulnerabilidade e de exposição naquele momento. Segundo a historiadora da arte Mary Garrard, o núcleo expressivo desta imagem é o sofrimento da heroína, e não o prazer antecipado dos vilões.
A posição defensiva dos braços de Susana na pintura de Artemisia Gentileschi enfatiza sua rejeição à investida dos anciãos. E pode ser interpretada de forma mais ampla, como uma rejeição também às chantagens que eles tentaram lhe impor. O corpo de Susana é representado de forma naturalista, evitando idealizações e poses erotizadas, mostrando apenas uma mulher apavorada que tenta se livrar de seus agressores. O cenário não evoca nenhum sentimento erótico. Um assento e um muro de pedra, de aspecto austero e retilíneo, com poucos elementos decorativos. Mary Garrard chama a atenção para um paralelo entre o episódio representado na tela e uma situação real ocorrida com a artista. Artemisia era filha do pintor Horácio Gentileschi. Em 1611, ela própria foi vítima de um estupro por 2 homens. Um deles era Agostino Tassi, um colega de seu pai, contratado para ensinar técnicas de desenho para a jovem. E o outro era Cosimo Corli, um cúmplice que se juntou a ele. Da mesma forma que na narrativa de Susana, o caso foi levado a julgamento. Tassi chegou a ser condenado, mas nunca cumpriu pena, tendo a sentença sido posteriormente anulada. Dessa forma, a jovem Artemisia Gentileschi experimentou uma situação similar à da narrativa de Susana. A historiadora da arte Mary Garrard sustenta que a pintura expressa a angústia pessoal da artista, que passava naquele momento por uma experiência semelhante. Garrard questiona a data atribuída à obra, considerando que existem muitos elementos que permitem concluir que a pintura é posterior ao estupro da artista. Em nenhuma outra apresentação do tema, os anciãos são mostrados sussurrando um ao outro, acentuando o caráter conspiratório de seu ato. Da mesma forma, um dos agressores, o que se encontra na esquerda, é representado como um jovem, o que corresponde ao perfil dos agressores reais de Artemisia, e não à narrativa de Susana. Essas características, associadas com a forma como a pintura se concentra no sofrimento da mulher que passa por uma ameaça de estupro, e não no erotismo do olhar dos juízes, pode levar a concluir que a explicação mais lógica para o aspecto iconográfico incomum da obra é que ela reflete a situação real em que a jovem Artemisia se encontrava naquele momento. O tema de Susana e os anciãos marcou a atividade artística de Artemisia. Ela retornou a ele pelo menos mais 4 vezes durante sua carreira. Uma delas, feita 1 ano antes da sua morte, provavelmente foi sua última pintura. Susana, assim como Artemisia, suportou perseguição sexual nas mãos de 2 homens para preservar sua respeitabilidade. A alegação de inocência de Artemisia, assim como a de Susana, não foi aceita sem questionamentos, e foi necessário um julgamento para comprovar que ela de fato havia sido agredida. E embora as 2 mulheres tenham sido eventualmente inocentadas, ambas foram estigmatizadas permanentemente como seres primordialmente sexuais, em decorrência de atos sexuais impostos a elas por outros. A escolha do tema de Susana por Artemisia, e seu tratamento pouco ortodoxo do mesmo, constituíram um veículo perfeito para a expressão do ponto de vista da vítima de abuso sexual.
mesmo que ela possa ter feito tal declaração pessoal em um nível profundamente inconsciente.